Olá, seja bem-vindo ao Tati Notícias. Mais uma semana começando e, claro, eu conto com a sua companhia a partir de agora. Vamos conferir então o que foi destaque na região. Depois de cometer furto em loja de shopping, homem ameaça a segurança com faca em São José dos Campos. Criado há 36 anos, Dia Nacional do Combate ao Fumo convoca a mobilização da população para danos causados pelo tabaco. Vamos conhecer a história de quem lutou para deixar o vício de lado. Começa a valer a mudança de sentido na Avenida Bandeirantes, em Taubaté. Farmaconde Vôlei vence SESI em rodada do Campeonato Paulista. AD Taubaté vence no Joaquinzão e conquista título do Campeonato Brasileiro Feminino. Esse e outros destaques você acompanha a partir de agora no Tati Notícias. Um homem de 49 anos foi detido na manhã de hoje pela GCM, no início da Avenida JK, em São José dos Campos. Ele transitava pela avenida quando o CSI emitiu um alerta de movimentação de veículo suspeito. O homem foi abordado pelas viaturas que faziam um patrulhamento na região, quando foi feita a identificação do condutor. Ele era procurado pela polícia de São Sebastião e tinha mandado de prisão pelos crimes de ameaça e também de descumprimento de medida protetiva e foi encaminhado à Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. Por volta das 10h30 da manhã de hoje, uma loja de materiais de construção que fica dentro de um shopping na zona sul de São José dos Campos foi furtada. Ele invadiu o centro de compras e, depois de cometer o furto, fugiu a pé pelo estacionamento de motos do shopping. Vigilantes da loja correram atrás do bandido, que ainda ameaçou com faca. Então foi chamada a polícia, que capturou o bandido e levou para a delegacia, onde foi feito o boletim de ocorrência. De acordo com a assessoria de imprensa do shopping, ninguém ficou ferido. 3 homens foram detidos ontem durante uma corrida clandestina com cavalos em Caraguatatuba. O evento acontecia no bairro Capricórnio e, quando a polícia chegou, os visitantes fugiram. A polícia investiga também a denúncia de que as apostas eram pagas por Pix. Eles vão responder por abuso, maus tratos a animais silvestres, com multa no valor de R$6 mil por infração e ainda responderão criminalmente. Os cavalos foram encaminhados para uma ONG. A Prefeitura de Taubaté havia divulgado a alteração de sentido da Avenida Bandeirante no trecho próximo à Rodoviária Velha na semana passada, mas acabou desistindo por conta de um atraso na conclusão da pavimentação do local. Mas em um novo comunicado, a decisão foi mantida e desde sexta-feira os motoristas já perceberam a modificação de trânsito no local. Mais informações com a Gabriela Leite. Então, desde sexta-feira, esse trecho aqui da Avenida Bandeirantes já sofreu alteração, então ele passa a ser mão única. Vamos conversar sobre isso com o Thiago, que está aqui com a gente. Thiago, vamos pelo motivo, né? O porquê que esse trecho foi alterado. Esse trecho aqui é um trecho que tem muitos acidentes aqui decorrentes aqui da Bandeirantes e também foi um pedido da própria Dutra, né, para a Prefeitura. Nós aproveitamos que estaríamos fazendo obras aqui e já fizemos essa importante alteração viária também. O que houve um atraso é com relação exatamente a essas obras de recapeamento, isso? Exatamente. Essas obras são umas obras que é do Governo do Estado de São Paulo, é um recurso que o município recebeu e o que houve de atraso é a entrega da massa asfáltica. Mas pretendemos estar finalizando essas obras aí no máximo em 15 dias. Motorista que estava acostumado a passar por essa via, qual que é a rota alternativa? Agora, a parte alternativa, ele deve acessar essa paralela da Bandeirantes, que é pelo Parque Paduan, e até o final dela nós também colocamos um semáforo já na Bandeirantes para estar sinalizando. Essa vai ser a parte alternativa ao motorista. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações, viu? É claro que qualquer mudança, né, gente, gera uma dúvida aí para o motorista, uma mudança recente, mas é claro que aos poucos o motorista vai pegando o costume e aos poucos tudo vai entrando nos seus conformes, né? De Taubaté, Gabriela Leite. Então você aí de Taubaté, fica atento a essa adequação viária que acontece ali na região da rodoviária nova da cidade durante os próximos 15 dias. Então é importante tomar cuidado ali, você motorista, ir devagar com a velocidade, porque a previsão é que as obras continuem aí durante essas próximas 2 semanas. E você também que é de Caçapava e costuma utilizar com frequência a rodovia João Amaral Gurgel, fique atento, porque hoje e amanhã o viaduto de acesso vai ficar interditado das 9 da noite até as 4 da manhã. A interdição será total, mas a Secretaria de Defesa e Mobilidade informou que as equipes vão estar ali no local indicando tudo certinho, o desvio, para que ninguém se perca, até porque é um período também que a visibilidade fica bastante prejudicada.
Quem fuma sabe o quanto é difícil largar esse vício, né? Muita gente não consegue sozinho e precisa de médico e também do apoio da família. Nós conversamos com quem foi refém desse vício e hoje se considera uma pessoa livre do cigarro. A Cláudia começou a fumar com 13 anos. Naquela época, ela não tinha noção do mal que o cigarro ia fazer na sua vida. No início é tudo uma festa, né? Uma brincadeira de amigas. Comigo, pelo menos, começou assim. Então não tinha prazer, tinha graça. Tinha, né, aquele desafio de ir para o banheiro da escola, se trancar para fumar. Só depois de muitos anos que a Cláudia foi sentir os primeiros efeitos do cigarro. O cansaço e a falta de ar apareciam nos afazeres simples do dia a dia. Mas foi em uma noite de 2012 que ela passou mal, descobriu que tinha um enfisema pulmonar causado pelo cigarro e decidiu parar de fumar. E eu comecei a sentir muita falta de ar, mas muita, fora do normal. Aí eu fui para o pronto-socorro, eu peguei o carro e fui dirigindo daquele jeito, com a cabeça para fora, para ver se entrava algum ar. Foi quando eu fiz alguns exames no hospital, que é aqueles exames que fazem rápido, né, emergencial, e deu que eu estava com enfisema. Este pneumologista explica que, além do enfisema pulmonar, o tabagismo ainda pode causar doenças como hipertensão, câncer, bronquite. Doenças do cigarro, geralmente as pessoas pensam são doenças do pulmão, realmente sim, mas também a gente tem que se atentar para a questão de câncer, câncer de boca, de laringe, de faringe, que é a garganta, câncer de pulmão. Fumar aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio e de doenças cardíacas também associadas, e também a chance da pessoa ter doenças neurológicas. Nos casos mais graves, o cigarro pode levar até a morte. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabaco mata por ano cerca de 8 milhões de pessoas. Esse número vale tanto para os fumantes ativos quanto para os fumantes passivos, aquelas pessoas que estão expostas ao cigarro mesmo de maneira indireta. A pessoa, por exemplo, tem um quadro de asma, né? E convive com um fumante, com pessoas que fumam, estão em locais fechados, e essa doença pré-existente, através da agressão do cigarro, pode desencadear uma crise de broncoespasmo, que é aquela crise de dor no peito, falta de ar, chiadeira. Parar de fumar não é fácil, mas é possível. Procurar ajuda é o primeiro passo. A maioria dos tratamentos são sim custeados pelo SUS, então a primeira coisa é a pessoa querer parar de fumar. Se não quiser, não vai ter remédio milagroso, não vai ter médico, não vai ter profissional da saúde para ajudar no combate ao tabagismo. Hoje a Cláudia comemora 10 anos longe do cigarro. A mudança de vida veio através de hábitos mais saudáveis. A vida é um presente de Deus, né? Então eu acho que a gente tem sim que cuidar muito bem dela. O corpo, a mente e a alma, tudo está bem ligadinho uma coisa com a outra. Isso aí, Cláudia, parabéns para você, também tantas outras pessoas, né, que a gente consegue, que lutou contra esse vício, conseguiu vencer e hoje tem uma vida muito mais saudável, uma qualidade de vida também para viver entre as pessoas que ela gosta e dando também esse grande exemplo, né? Agora é hora de chamar o intervalo aqui no Tati Notícias. Na volta tem a previsão do tempo, teve ventania no litoral norte e acidente mais cedo também na Floriano Rodrigues Pinheiro, hein? Eu volto já. O Instituto de Pesquisa Brasmarket divulgou uma nova pesquisa de intenções de voto para o cargo de presidente da República para as eleições de outubro deste ano. O levantamento foi encomendado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro e registrado no Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa foi feita em 504 cidades entre os dias 20 e 22 de agosto e ouviu 2.000 pessoas. Na primeira pergunta, os entrevistados responderam de forma espontânea em quem votariam para a presidência da República caso a eleição fosse hoje. Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, aparece com 37%, à frente de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, que está com 27%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 3,3%, seguido por Simone Tebet, candidata do MDB, com 1,8%. Votos brancos e nulos apontam 7,7%. Não sabem ou não responderam, somam 22%.
Em um cenário onde o nome dos candidatos são apresentados aos eleitores, se a eleição fosse hoje, Jair Bolsonaro levaria 41% das intenções de voto, enquanto que Lula aparece em segundo lugar com 32,9%. Ciro Gomes aparece tecnicamente empatado com Simone Tebet, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. A porcentagem de pessoas que declararam votos brancos e nulos é de 7,9% e 9,4% não sabem ou não responderam. Por causa do mau tempo e dos ventos fortes, o serviço de balsas ficou interrompido ontem por cerca de 6 horas entre Ilhabela e São Sebastião. Filas enormes de veículos se formaram. Por causa da ventania, a travessia só voltou a funcionar no final da tarde. E a segunda-feira amanheceu com neblina em vários pontos da região. Pelo menos 2 acidentes foram registrados na Floriano Rodrigues Pinheiro. Por volta das 4h30 da tarde de hoje, um acidente grave entre 2 veículos de passeio causou lentidão no trecho de serra, na altura do quilômetro 33, em Santo Antônio do Pinhal. Uma pessoa ficou presa nas ferragens e foi atendida pelo SAMU de Santo Antônio, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Campos do Jordão. Pela manhã, uma outra colisão foi registrada na altura do quilômetro 42, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual em Pindamonhangaba. De acordo com o DR, não houve vítimas. E novas rajadas de vento podem ser registradas no litoral norte, de acordo com a Defesa Civil. A frente fria continua na região nesta terça-feira. O céu vai ser nublado em quase todas as cidades. As máximas seguem baixas, pelo menos até a próxima quinta-feira. Em Jacareí, os termômetros marcam entre 7 e 18 graus. No fundo do vale, a terça amanhece gelada em Lavrinhas, com mínima de 4 graus e a máxima de 21. Em Redenção da Serra, o sol aparece entre nuvens, mas as temperaturas seguem baixas. A máxima não passa dos 16 graus. No litoral norte, o dia vai ser encoberto de nuvens e os termômetros marcam entre 12 e 19 graus. O período de chuva no sudeste do país ainda não começou. Vocês se lembram que nós acompanhamos aqui diversas ocorrências nas cidades aqui da nossa região, como São José dos Campos, Campos do Jordão. Inclusive, eu estive em Jacareí mostrando a situação das casas que são afetadas com as cheias dos córregos. Para evitar que tudo isso se repita, a cidade de Jacareí deve começar em breve um pacote de obras de drenagem. O Pedro Coralha tem os detalhes sobre esse projeto. Um trabalho para evitar enchentes está aprovado pela Prefeitura de Jacareí no Jardim Luiza, agora em processo de licitação, com o valor de 16,5 milhões de reais. E nós conversamos com o secretário de Infraestrutura, que trouxe mais detalhes de quando em si, efetivamente, a obra começará no bairro. Aí é uma região de enchente, de alagamentos, né? Que foi ocorrendo na cidade pelo adensamento populacional naquela grande bacia que se encontra região da Sebrace, Parque Califórnia e Jardim Califórnia. Então foi uma região que teve um grande crescimento imobiliário, houve-se impermeabilização de solo, refletindo no ponto mais baixo, onde é a Rua Guaporé e região adjacente ao Jardim Luiza. Começou os estudos no dia 7/2 desse ano, o recurso foi garantido, foi determinado, assinamos todos o edital agora, semana passada, e demos start ao processo licitatório. Esse processo é um processo burocrático, que é de rito de todo o poder público, vai durar em torno de 60 dias. Aí acabou o processo licitatório, assinamos ordem de serviço para o início efetivo da obra. Outro questionamento feito para o secretário foi justamente sobre outros locais da cidade que também precisam passar por obras de drenagem. E o secretário disse que outras obras estão sim no cronograma para serem realizadas, porém precisam passar por novos estudos. Temos 2 pontos importantes, que a Prefeitura já está nas tratativas desses estudos, a região central da Rua Minas Gerais e a região da Diogo Fontes e Jardim São Luís, que já está na fase de estudos também, isso garantido com o recurso do CAF. Jardim Emília é um estudo muito aprofundado, que a gente vem da questão da regularização fundiária lá do fundo, né? Primeiro tem que ser parte dessa regularização fundiária, onde vai emendar todo o canal do córrego do Tanquinho, né? E previamente a gente necessita dessa regularização fundiária lá do fundo do Jardim Emília para estar dando start nos investimentos. Sobre a obra de drenagem no Jardim Luiza, o período agora é de licitação aberta. Então as empresas participam deste momento e em 60 dias para aí sim darem início às obras na região do bairro. De Jacareí, Pedro Coralha. A partir de quinta-feira, 800 funcionários da Volks em Taubaté vão entrar em layoff por 60 dias.
A medida afeta um turno da produção da fábrica e pode se estender, segundo nota enviada pela empresa. O motivo da paralisação das atividades durante o período se deve em razão da falta de semicondutores que afeta o mercado automobilístico. Hora de chamar o intervalo aqui no Tati Notícias e na volta a gente traz aí um resumo da rodada dos esportes aqui na nossa região. Eu te espero. Tati Notícias de volta e como eu havia prometido para vocês antes do intervalo, agora é hora dos destaques do esporte regional. Mesmo perdendo no jogo de ida, as meninas do AD Taubaté não desistiram do título na partida de ontem em casa pela final do Campeonato Brasileiro da Série A3. A missão das taubatianas era simplesmente vencer por 2 gols de diferença para levar a disputa pelo menos aos pênaltis. E o resultado não só veio como foi superado. Jogando contra o 3B de Manaus, no Joaquinzão, aos 14 minutos do primeiro tempo, Bárbara abriu o placar para as donas da casa. Teve ainda a cobrança de pênalti feita pela goleira Yolanda. E no comecinho do segundo tempo, Keké marcou o gol da vitória, garantindo o título inédito de campeãs. O próximo jogo da equipe será na semana que vem, dia 8 de setembro, contra o Pinda, às 3 horas da tarde, no Joaquinzão, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Já em São José dos Campos, o Farmaconde Vôlei bateu o SESI jogando em casa em um jogo super disputado na última sexta-feira. Em estreia jogando na Arena Joseense, a equipe contou com grande público que incentivou a equipe a vencer por 3-0. O primeiro set começou complicado para os joseenses, com o SESI abrindo 5 pontos. A reação aconteceu e o São José venceu por 25-22. Já no segundo set, o início foi equilibrado, mas, contando com erros de bloqueio do SESI, os donos da casa venceram por 25-21. Já o terceiro set foi de domínio do São José, que abriu vantagem desde o início. Apesar de uma tímida reação dos visitantes, o Farmaconde Vôlei fechou o set por 25-21. Já o time de vôlei feminino de Taubaté não teve a mesma sorte. Jogando fora de casa, foram derrotadas por 3-0 pela equipe de Vinhedo, também na última sexta-feira. Com o resultado, o vôlei Taubaté segue sem vitória no estadual. O vôlei ainda volta à quadra pelo Campeonato Paulista Feminino da Divisão Especial na próxima sexta-feira, quando enfrenta o São Carlos, dessa vez fora de casa, e o jogo será às 7h30 da noite. Olha, teve também vitória para o basquete São José. O time da casa venceu nada mais, nada menos do que o Corinthians por 91-87. A torcida que compareceu em peso no ginásio Lineu de Moura foi representada com uma partida emocionante. Os visitantes abriram vantagem de 10 pontos no início, que foi sendo superada ao longo da disputa. Com o resultado, o São José permanece na 7ª colocação do torneio, com 4 vitórias em 4 derrotas no Campeonato Paulista. Pois é, esse foi o resumo aí dos jogos do fim de semana aqui na nossa região. Sempre que você tiver qualquer informação, qualquer notícia, mande pra gente pro nosso WhatsApp, que a gente coloca a sua foto aqui no jornal, você curtindo, acompanhando o seu time de coração. A edição do Tati Notícias de hoje vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. Fique agora na companhia do SBT Brasil com as notícias do Brasil e do mundo. Nos vemos novamente amanhã às 7h20 da noite, logo depois de mais um capítulo de Adeus Almada. Tchau!